Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmo 27, versículo 14. Amados, qual é a primeira lembrança que vem à nossa mente quando ouvimos a palavra espere? Talvez quando estamos parados no engarrafamento do trânsito, bem na hora do rush, ou quando aguardamos por algum resultado de testes importantes. Enfim, quando pensamos em espera, imediatamente imaginamos passividade. Esperar, no nosso vocabulário, é praticamente sinônimo de não fazer nada além de ficar na expectativa. E, na maioria das vezes, mexendo em nossos aparelhos celulares ou olhando para o teto, esperando parado, estático, vendo os segundos do relógio continuarem correndo. Quando a Bíblia fala de espera, é algo totalmente diferente disso, do que estamos fazendo quando nos deparamos com situações desses cotidianos. A espera bíblica não é uma atividade passiva, não é uma atividade estática, mas é demonstrada pela dependência ativa e a total obediência a Deus. Portanto, quando a Bíblia fala em esperar em Deus, ela está falando sobre uma disciplina espiritual que devemos buscar e devemos praticar em nossas vidas. Assim como em todas as disciplinas que aplicamos em nossas vidas para determinar o nosso caráter e a nossa personalidade, esperar em Deus demanda aprendizado. Vamos aprender alguns passos para ajudar nessa espera em Deus. Primeiro, reconhecer a soberania de Deus sobre todas as coisas. Para praticar a espera em Deus de maneira correta, precisamos, em primeiro lugar, reconhecer que Ele é Deus e Ele é soberano absoluto e nada daquilo que estamos vivendo e experimentando atualmente está fora do seu decreto eterno e da sua supervisão direta. A Bíblia nos diz em Eclesiastes 7, versículo 13 e 14: considera a obra de Deus. Quem pode endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade, alegra-te. E no dia da adversidade, considera. Deus fez tanto um como o outro, para que o homem não descubra nada do que será depois dele. É exatamente isso. Sim, até mesmo nossa situação atual é do Senhor. E não podemos endireitar o que Deus tornou torto. Por mais que queiramos consertar algum problema, primeiro devemos esperar no Senhor, reconhecendo o seu propósito soberano. Se dependesse de nós, faríamos uma bagunça ainda maior. No entanto, Deus consertará as coisas de uma maneira muito melhor do que jamais poderíamos imaginar. Às vezes, a coisa mais difícil para nós praticar é exatamente isso de não fazer nada. Nada. Não tomar nenhuma iniciativa, exceto esperar no Senhor. Segundo, ao aceitar a nossa total dependência de Deus. Ao aceitar a soberania de Deus, inquestionavelmente estaremos declarando a nossa completa dependência dele para todas as coisas. É perfeitamente natural que todos nós queiramos ser individualistas. Queremos a liberdade, queremos a independência para fazer o que quisermos, quando, onde e como quisermos. Mas a verdade é que todos nós dependemos de Deus até
até mesmo para o nosso próximo respirar, para o nosso próximo batimento cardíaco. Na Bíblia Sagrada, o sofredor Jó confessou corretamente: é o Senhor quem dá, é o Senhor quem tira. Isso está em Jó capítulo 1, versículo 21. Lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo expressou no seu livro em Romanos capítulo 11, versículo 36: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele eternamente. Amém. Embora seja verdade que toda a criação pertence a Deus e depende dele, porém, uma verdade maior e absoluta surgiu para aqueles que foram adotados em Cristo. Agora, nós temos um pertencimento especial na dependência de Deus como Pai. Agora, deixamos de ser apenas criaturas de Deus e passamos a ser seus filhos amados. A Bíblia diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. João capítulo 1, versículo 12. 1 Coríntios 6, versículo 19 diz: vocês não são de vocês mesmos, pois foram comprados por bom preço. Diante dessa realidade, nossa conduta agora deve ser a de nos voltarmos para o Senhor Deus com fé e esperar por Ele. Somos criaturas necessitadas. Não devemos tentar consertar as coisas por nós mesmos, mas chegar a um acordo com nossa dependência do nosso bom e soberano Deus. Confiar plenamente no Senhor Deus, Ele nos ajudará. Provérbios 3 e 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Terceiro, buscar força espiritual do Senhor. Somos humanos. A nossa impotência se torna especialmente óbvia em tempos de tribulações, angústias, calamidades. É somente em Deus que encontramos forças para pisar nessas águas turbulentas da vida. No livro de Salmos, encontramos um conjunto maravilhoso de orações a Deus, a maioria delas pedindo a ajuda de Deus. Por exemplo, aquela que iniciamos o nosso estudo. E também considere outras passagens em relação a esperar e encontrar forças no Senhor. Vamos ler os Salmos. Salmos 27, 14. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmo 33 e 20. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio, é o nosso escudo. Salmo 31 e 24. Sede fortes, anime-se o vosso coração, todos vós que esperais no Senhor. Por fim, pense em um dos versículos mais citados em toda a Bíblia. Esse é muito conhecido. O Senhor é meu pastor, não me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Ele me guia para as águas tranquilas. Salmo 23, versículo 1 e 2. Não, nunca sofreremos com a falta de algo que nós não precisamos verdadeiramente agora. E isso ocorre somente porque temos Cristo como nosso bom pastor. Mesmo quando há falta de suprimentos essenciais para a nossa casa, ou quando nos hospitais ficamos sem leito ou suprimentos hospitalares, mesmo nessas circunstâncias, nós podemos descansar seguros em Cristo, pois Ele cuida e Ele providencia a nossa necessidade mais essencial. E qual é a nossa necessidade mais essencial? Um relacionamento correto com o nosso Deus Criador. Vamos buscá-lo para obter forças espirituais. 4. Ser paciente e quieto. Umas
das coisas mais difíceis para o homem contemporâneo fazer é desacelerar. Porém, quer gostemos ou não, somos forçados a dar uma pausa pelo menos em algumas das atividades normais. Mesmo que pareça impraticável parar por um momento nessa vida incansável de trabalho produtivo, é necessário, é bom que paremos, fiquemos sentados por um momento e ficamos quietos. Isso é parte da espera que glorifica a Deus. Perceba o que a palavra de Deus fala sobre isso. Lamentações 3:26. É bom que se espere em silêncio pela salvação do Senhor. No Salmo 62:5. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, pois dele vem a minha esperança. Quando realmente estamos quietos e em silêncio, é porque podemos ouvir melhor Deus falando conosco por meio da sua palavra. O que o Senhor está nos ensinando por meio da sua palavra? Talvez paciência? O que Ele está ensinando a você? Espero no Senhor, a minha alma espera, e na sua palavra espero. A minha alma espera no Senhor mais do que os guardas pela manhã, mais do que os guardas pela manhã esperam. Salmo 130, 5 e 6. Estar em silêncio, pacientemente esperando, é uma parte importante do aprendizado. Pois esse tipo de espera, a espera silenciosa, deve nos levar a ter esperança verdadeira em Deus. Quinto, livrar-se dos medos e das preocupações desnecessárias. Ter medo é muito útil, isso como resposta diante de situações perigosas. Porém, quando não está sob controle, pode ser algo que nos sobrecarrega e tira a nossa atenção das bênçãos de Cristo. Entretanto, não importa qual seja a nossa situação, as Escrituras Sagradas nos mostram que uma parte de esperar em Deus envolve evitar ser controlado pelo medo e pelas preocupações desnecessárias. O remédio para curar os nossos medos é o próprio Deus em sua palavra. Perceba, quando estou com medo, confio em ti, em Deus, cuja palavra louvo, em Deus eu confio, não terei medo. O que me pode fazer a carne? Salmo 56, 3 e 4. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra se abale, ainda que os montes se movam para o coração do mar, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes tremam com a sua agitação. Selá. Salmo 46, 1 e 3. Nessas passagens das Escrituras Sagradas, vemos a importância que uma visão adequada de Deus desempenha em nossas vidas práticas. Precisamos conhecer o Senhor Deus, como Ele é, como as Escrituras falam dele. Por que não confiaremos num Deus assim, como é descrito? Além disso, Jesus Cristo nos instrui a evitar essas preocupações com a vida, porque temos um Pai Celestial que cuida de nós. Perceba o que Jesus disse em Mateus 6, no 25 e 27. Por isso eu lhes digo, não estejam ansiosos quanto à sua vida, quanto ao que comer, ao que beber, nem quanto ao seu corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que o alimento e o corpo mais importante do que as vestes? Observem as aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros e, no entanto, seu Pai Celestial as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? E qual de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Jesus ensina não ter medo e confiar esperando verdadeiramente em Deus. Sexto, aprender a obedecer os mandamentos de Deus continuamente.
A melhor maneira de combater o medo e a preocupação é mergulhar na palavra de Deus. Esse foi o segredo encontrado pelo salmista no Salmo 119. Ele encontrou paz e conforto no melhor lugar disponível para quem espera em Deus, a lei de Deus. Olha o que ele diz no Salmo 119. Quando penso nos teus juízos antigos, sinto-me consolado, ó Senhor. Os teus estatutos têm sido os meus cânticos na casa da minha peregrinação. Lembro-me do teu nome durante a noite, Senhor, e guardo a tua lei. Quando foi a última vez que nós confrontamos pensando nos mandamentos de Deus? Será que os seus estatutos e mandamentos estão em nossas mentes, em nossa jornada, em nossa espera? Quando nós nos deitamos na cama à noite, nós pensamos sobre a lei de Deus, meditamos nele até que o sono venha e nos tome. Salmo 25, 4 e 5. Faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua vereda e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti espero dia todo. O segredo da vitória está em saber que enquanto esperamos no Senhor, devemos crescer no conhecimento dele e dos seus mandamentos para nós. E devemos estar atentos e cuidadosos, porque quando buscá-lo, devemos aplicar a sua lei em nossas vidas. E por que isso é necessário? Para que possamos permanecer perto de Deus, o nosso Pai, e com isso evitaremos cair em erro ou em padrões de desobediência. Portanto, amados, enquanto vocês esperam essas coisas, procurem ser achados por eles imaculados, irrepreensíveis e em paz. Vocês, portanto, amados, sabendo disso de antemão, cuidem para que não sejam levados pelo erro dos iníquos e percam a estabilidade de vocês. Antes, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Quem disse isso foi Pedro, na sua carta de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14, 17 e 18. Sétimo passo para esperar verdadeiramente. Esperar que o Senhor nos salve. A ideia fundamental de esperar no Senhor, que vemos nas Escrituras, especialmente nos Salmos que temos lidos, é esse sentido de expectativa. Esperar em Deus significa deixar Ele agir primeiro. E como é que o Senhor Deus age em relação àqueles a quem Ele colocou o seu amor eterno? Deus age de maneira salvadora. Cristo é o nosso divino resgatador, salvador, libertador. Ele nos resgata da ira de Deus, Ele nos salva da condenação eterna, Ele nos livra da escravidão de Satanás e do nosso próprio pecado. Isso é da natureza de Deus, salvar o seu povo. Assim, quando nós encontramos em tempos difíceis, devemos esperar com fé que nosso Deus, que já nos livrou do pecado e da ira, também nos livrará de todos os nossos problemas. Seja nessa vida ou por meio da morte e da libertação para a vida eterna. A Bíblia tem muitos versículos como esse para nos confortar enquanto aguardamos a vinda e a libertação do Senhor. Perceba, espero na tua salvação, Senhor. Gênesis 49, 18. Só em Deus a minha alma espera em silêncio. Dela vem a minha salvação, só Ele é a minha rocha, a minha salvação, a minha fortaleza. Não serei grandemente abalado. Salmos 62, 1 e 2. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem esperávamos para nos salvar.
Este é o Senhor a quem esperávamos alegremente e alegremo-nos na sua salvação. Isaías 25:9. Não digas, retribuirei o mal. Espera pelo Senhor, Ele te livrará. Provérbios 20:22. Na minha angústia, clamei ao Senhor. O Senhor me respondeu e me livrou. Salmo 118, versículo 5. Buscar a Deus através da oração constante. Em Atos, capítulo 12, encontramos um lembrete da importância da oração em tempos difíceis. Somos informados no versículo 1 que o rei Herodes impôs mãos violentas sobre alguns que pertenciam à igreja. O irmão de João, Tiago, era um dos 12 apóstolos originais, foi morto pela espada de Herodes. Pedro, um dos apóstolos mais próximos de Jesus e um dos principais líderes da igreja primitiva, foi preso e encarcerado. E como foi que os membros da igreja de Jerusalém responderam a todas essas notícias angustiantes? Eles lamentaram? Provavelmente. Eles temeram? Possivelmente. Mas eles oraram? Certamente. Pois no versículo 5 os encontramos em oração fervorosa e Deus ouviu essas orações. No versículo 12, vemos que após ter a sua liberdade do calabouço de Jerusalém, através da ajuda de um anjo, Pedro se dirigiu à casa de João Marcos e o que ele encontra lá quando chega? Ele encontrou muitos reunidos, implorando a Deus em oração juntos. Perceba o que diz os versículos. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Romanos 12:12. Não andei ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. É por isso que dissemos logo lá no início desse estudo que a nossa espera não deve ser uma espera de inanição, uma espera parada, uma espera estática. Em vez disso, devemos orar ativamente para que o Senhor traga a libertação. Lembre-se, quando todo o resto do mundo, quando o mundo inteirinho está em pânico, a igreja está orando. 9. Esperar ansiosamente pelo retorno final de Cristo. Este mundo, seu sistema de coisas, a sua natureza e tudo mais que está nele estão morrendo lentamente. A cada volta que o planeta Terra faz em seu eixo, toda a criação geme em agonia sob o peso da maldição do pecado da queda do homem. E todos aqueles salvos que experimentaram a redenção espiritual devem estar ansiosos pela redenção de nossos corpos, quando realmente contemplarmos com nossos próprios olhos a glória de Cristo no céu. Romanos 8:18, 2 Coríntios 1, 5, do 1 ao 7. Até que esse dia chegue, nós esperaremos ansiosamente. Uma vez que todas essas coisas hão de ser assim dissolvidas, que tipo de pessoas vocês devem ser? Suas vidas devem estar em santidade e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus serão incendiados e dissolvidos, e os elementos celestes se derreterão ao arderem. Mas, de acordo com a sua promessa, estamos esperando novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça, segundo Pedro 3, 11 e 13. Existe sim um lugar preparado para nós. Jesus disse aos seus discípulos em João 14, 2 e 4, não se turbe o vosso coração, na casa de meu Pai há muitas moradas. Agora, amados, só nos resta esperar até o dia em que o Senhor retornará para nos levar.
todos estaremos lá juntos para permanecermos com Ele. Que dia glorioso será esse! Nesses dias tenebrosos que estamos passando, nesses tempos sombrios como esses que vivemos atualmente, devemos nos lembrar que nós estamos esperando o Senhor Jesus. Assim como uma noiva espera com uma expectativa ansiosa pelo dia do seu casamento. Cristo, nosso amado noivo, está chegando e Ele prometeu fazer todas as coisas novas. Então, vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: Eis o tabernáculo de Deus, e está com os homens, com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles como seu Deus. Ele lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas, e já não haverá mais morte, e não haverá mais luto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. Amados, muito embora esse mundo atual esteja totalmente envolvido em trevas profundas e tenha muitas guerras, confusões, dores e morte, todavia devemos considerar quais lições devemos aprender de Deus, quais lições positivas devemos aprender de Deus nesses dias difíceis. Existe pelo menos uma lição da qual todos podemos nos beneficiar, e é que nas dificuldades conseguimos uma melhor compreensão do que significa esperar no Senhor. Ele é soberano sobre todas as coisas e dependemos dele para o nosso próximo suspiro. Então vamos expressar nossa dependência, esperando pacientemente, evitando preocupações, vivendo obedientemente enquanto o buscamos em oração, esperando que Ele nos salve enquanto esperamos ansiosamente pelo retorno final de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus vos abençoe.